espero encontrar você bem, com saúde e disposição, assim como eu chego aqui, com meu coração tranquilo e também entusiasmada para trazer para você mais um conteúdo que pode contribuir grandemente para a sua saúde emocional. Você já imaginou ter um amigo que ficasse da hora que você levanta até a hora que você vai dormir e às vezes até te atrapalha dormir, te dizendo coisas como: nossa, mas você não fez bem feito. Você devia ter se esforçado mais. Ou então te comparando com outras pessoas, né? Dizendo assim: nossa, olha lá como ela é competente, como ela faz bem feito, como ela grava vídeos maravilhosos. E você não. Você precisa melhorar, você não está boa o suficiente. Ou então fosse ainda mais atrevida, né? Esse amigo dizendo: nossa, você é péssima. Por que você não faz as coisas certas? Será que você não aprende nunca? Se esforça mais. Como é que seria? Você ficaria com esse amigo? Ou você começaria a pensar que, nossa, essa pessoa é muito tóxica, eu não quero mais conviver com ela, eu vou me afastar, porque ela só me faz mal. Mas você já observou que dentro de você tem um crítico interno que faz esse papel o tempo todo? Às vezes ele fica o dia todo te vigiando e depois, quando você vai dormir, ele ainda atrapalha seu sono, porque ele fica avaliando as suas atividades naquele dia. Ou então, imaginando que, te dizendo que amanhã você não vai dar conta, que tem coisa demais para fazer, que você não vai ser suficiente para dar conta de tudo aquilo que você planejou. Você já observou que esse crítico, ele está aí dentro de você, na sua cabeça? E sabe de onde esse crítico vem? De onde que ele surge? A gente começa a internalizá-lo lá na nossa infância. Por quê? Porque essa forma de falar, essa forma de comunicar, ela faz parte da nossa cultura, né? Lembra quando os adultos que te rodeavam lá na sua infância, querendo te ajudar, acabava dizendo para você, né, coisas como: não sobe aí, você vai cair. E se você cair, você ainda vai levar uns tapas para aprender a obedecer. Não atravessa a rua, porque se você for sozinho, você pode ser atropelado. Então, quando você tentava aprender alguma coisa e não entendia, talvez porque você estava ansioso ou porque não estava na hora ainda de você aprender aquilo, a pessoa que te acompanhava, o adulto, dizia: cara, mas você não aprende, você é burro. Então, mesmo isso gerando muita dor na gente, né? A dor da culpa, a dor do medo, a dor da vergonha de não ser bom o suficiente, mesmo a gente sentindo, a gente vai internalizando essa linguagem, porque essa linguagem ela vem da nossa cultura. Então a gente tenta corrigir a gente tenta nos motivar usando essas mesmas estratégias que nos machucou, nos causou muita dor e ainda causa até hoje. Você faria esse tipo de crítica para o seu pior inimigo? Ou você não tem coragem? Você tem medo de fazer isso e receber o troco? Mas você tem coragem de fazer isso com você o tempo todo. E o resultado disso é paralisia, né? Por que paralisia? Porque diante de uma crítica, diante de uma cobrança, diante de uma comparação, o nosso sistema nervoso, nosso sistema de defesa do nosso cérebro, ele reage. Né? Reage como? Nossas energias elas vão ser direcionadas para defesa, para sobrevivência. Então, toda a nossa atenção e nosso foco vai ser para não errar, vai ser para ter todo o cuidado do mundo ou para sermos a pessoa mais perfeita, né, do mundo, para não correr o risco de errar. Porque errar significa que nós vamos ser punidos. Fomos punidos muitas vezes lá na nossa infância. Temos medo de sermos punidos hoje, mas a gente não percebe que a gente se pune o tempo todo, chamando a nossa atenção, brigando com a gente. Só que tem um detalhe: esse inimigo que te paralisa, né?
que é o que eu estava dizendo. Por que que paralisa? Porque nossas energias, elas são direcionadas para a defesa. E quando nossas energias são direcionadas para a defesa, o que que acontece? Nossa capacidade criativa, nossa capacidade de concentração, de atenção naquilo que a gente precisa fazer, o nosso potencial de criação, ele fica comprometido. Por quê? Porque toda a nossa energia está em função da gente se defender dessa dor, né? Da dor da culpa, da dor da vergonha, da dor do medo. Então, assim como os adultos que nos educaram queriam nos ajudar, esse crítico interno também, ele está querendo nos ajudar. Só que esse tipo de ajuda é um tipo de ajuda que nos sobrecarrega, né? Com todas essas emoções dolorosas e fazendo com que a gente não faça aquilo que a gente gostaria de fazer de forma suficiente. Então, meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga clínica e facilitadora em CNV, e nós vamos hoje destrinchar esse eu crítico e aprender como a comunicação não violenta, ela nos ajuda a, primeiro, escutar, tomar consciência, acolher e escutar o que realmente esse crítico interno está querendo nos dizer. Traduzir, né? Fazer a tradução dessa linguagem violenta, né? Crítica, julgadora, que nos pressiona, que nos coage, traduzir para a verdade. Qual que é a verdade que está por trás dessa forma de comunicar? Essa forma de comunicar, ela está na nossa cultura, em todos, né, os nossos relacionamentos. Então, se a gente tem coragem de fazer isso com a gente, dificilmente a gente faz isso com os outros, mas a gente faz de uma forma mais disfarçada. A gente muitas vezes usa essa linguagem para tentar educar os nossos filhos, para tentar ajudar os nossos filhos, para tentar ajudar os nossos colaboradores. Porque essa é a linguagem que nós aprendemos. Então, hoje nós vamos ver como é que a CNV nos ajuda a traduzir essa linguagem para a verdadeira linguagem, que é a linguagem do nosso coração. O que realmente, se a gente se conectasse lá com a nossa essência humana, que são nossos sentimentos verdadeiros e nossas necessidades reais, como é que a gente falaria? Porque hoje a forma como a gente faz, ela vem carregada de uma ansiedade, de uma avidez para ter necessidades atendidas que muitas vezes são necessidades que não são reais. Como assim, Cida? Tem necessidade que não é real? Sim, porque essa energia, né, de tentar obrigar o outro, de tentar buscar que o outro nos atenda, faça do jeito que a gente quer, isso não é real, não é a necessidade real, essa ânsia. Na verdade, tem uma necessidade real, que é aquela energia que faz parte do nosso eu superior, da nossa essência humana, que são necessidades de amor, de carinho, de cuidado, de compreensão, de empatia, de contribuição com a vida do outro, e são necessidades reais. Só que quando existem dores dessas necessidades, né, que não foram atendidas lá na nossa infância, as nossas necessidades não atendidas hoje, elas chegam carregadas dessa energia e de uma energia de tentar obrigar o outro a fazer aquilo que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente não tem clareza sobre o que realmente a gente está precisando. Então, a CNV ela nos ajuda a fazer essa tradução, acalmar o nosso coração, mudar a nossa energia, dessa energia da ansiedade, da emergência, de que precisa ser do meu jeito, de que precisa que as coisas sejam perfeitas, para uma energia mais calma, a energia das nossas reais necessidades. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Como é que a CNV ela pode realmente nos ajudar? A comunicação não violenta, estruturada pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano que fez pesquisa e estudo e desenvolveu essa metodologia para nos ajudar a tomar consciência da forma como nós nos estruturamos e como nós nos comunicamos, e mudar, transformar, criar uma nova mentalidade,
ou uma nova forma, né, de nos comunicar que nos ajude a nos conectar com a gente mesmo e a nos conectar com as pessoas que nos rodeiam. Então, na CNV, a gente usa a metáfora do chacal, né? O chacal é um lobo e ele tem a característica de que quando ele precisa atender, né, sua necessidade de sobrevivência como predador, ele vai devagar, sorrateiramente, pula no pescoço da sua presa e ele mata para sobreviver. Claro que a metáfora é só uma ilustração e ela fala de quanto nós usamos uma linguagem rasteira para tentar derrubar o outro, né? Para tentar ganhar a briga. E esse chacal, que é essa linguagem da crítica, do julgamento, né? Da comparação, da inferência, ele pode ser tanto para fora, o chacal para fora é quando eu faço isso com o outro, eu julgo o crítico, ou o chacal para dentro, que é o nosso eu crítico, né? Esse fica vigilante ali, atento para quando você erra. Já prestou atenção? Quando você erra, como é que você fala com você? Ou como é que essa parte sua, que nós estamos chamando, né, de eu crítico ou de chacal, como é que ele fala com você? Só que nós vamos aprender na CNV como é que a gente pode usar isso aqui, que é uma outra metáfora que o Marshall criou, que é a da linguagem da empatia. E ele usa a girafa para ilustrar, né? Para representar. A girafa, ela tem um coração enorme. E ela tem também um pescoço longo, comprido. Então, o coração é o símbolo universal do amor. E o pescoço comprido da girafa, né? Assim, parecido com o meu, ela permite que ela tenha uma visão sistêmica do ambiente, né? Ela se alimenta do broto das árvores. Então, ela tem essa visão que a gente pode chamar de visão sistêmica, de poder enxergar o que está por trás, o que está por trás dessa linguagem aqui que nós aprendemos, o que está por trás, o que está no coração, né? O que eu realmente gostaria de falar a partir do meu coração. Nós vamos usar essa linguagem da CNV para entender como é que eu vou traduzir o que o chacal fala, como é que a girafa vai escutar, né? Abrir aqui. A orelha da girafa é a orelha que é capaz de escutar verdadeiramente o que está por trás dos ataques. A orelha de girafa, ela não escuta a fala literal, né? Nossa, mas você é uma idiota. Ou, nossa, mas você é burra. Por que você fez assim? Você errou de novo. Então, a girafa, ela vai traduzir como, né? Nossa, me parece que você está frustrada, chateada, porque você gostaria de... A competência para você é muito importante. Você gostaria de ter contribuído de uma forma mais eficiente, é isso? Essa linguagem acalma o chacal, e aí você pode, tendo essa consciência, tomando consciência, o que está passando pela minha cabeça? Como eu me sinto? Então a girafa, ela escuta os sentimentos. Você está se sentindo triste, frustrada? É isso. Você tem toda a razão de se sentir assim. Você é humano e o humano sente isso mesmo, sente essas dores. Mas olha só, esse sentimento, ele só está querendo te dizer que a competência, que a eficiência ou que a agilidade, eu vou identificar a necessidade, esse sentimento, essa dor só está comunicando que você aprecia muito isso e está tudo bem. Respira, entra em contato com a tristeza, né? Primeiro com a frustração, com a tristeza, acolhe, valida, tem razão. Então, quando a gente faz isso, que a CNV nos ensina, a gente sai dessa energia pesada da crítica com a gente mesmo, da exigência que nos pressiona, que nos causa ansiedade, que nos causa urgência, que nos causa inferioridade. Aí vem, né, aquele sentimento que é a síndrome do impostor, né, que é você não é nada disso, você não é boa o suficiente. Tudo isso é o resultado dessa linguagem, né, desse crítico interno. Então, se eu escuto o meu crítico interno, ao invés de pegar outro chacal e dizer, para de falar isso,
pensa positivo, para de me encher, né? De me encher o saco. Você está me causando mal, né? Para com isso. Então vira uma briga interna. Então eu posso ativar essa outra parte que também está dentro de mim, que é a parte compassiva, amorosa, que pode acalmar, dizer para esse chacal, para esse crítico interno: olha, tudo bem que você está querendo me ajudar. Eu entendo que você está querendo que eu faça as coisas com competência. Você está tentando me proteger exatamente dessa dor que eu estou sentindo agora. Percebe que quando você fala assim comigo, tentando me proteger da dor do fracasso, você está me levando para esse lugar de dor, da dor da insuficiência, da incompetência. Isso não é verdade. Eu começo a não acreditar nessas vozes, mas eu começo a escutar essas vozes com empatia, né? Então, olha, eu escuto quando você me diz que eu errei, que isso foi horrível e que todo mundo viu o meu erro e está todo mundo criticando. E onde você for no mundo, essas pessoas, alguém vai te ver e vai lembrar que você falou uma palavra errada, que você deu um fora, que você falou uma coisa que não é coerente. A sensação que a gente fica é essa. Então eu posso acalmar esse chacal e poder dizer para ele: tudo bem que você quer me proteger dessa dor, mas quando você tenta usando essa linguagem, é exatamente essa dor que você me faz sentir, então você não está me protegendo. Mas tem uma parte disso aqui que é o que nos ajudou a crescer, mas não precisa ser tão drástico, tão feroz, né? Você pode falar comigo de uma forma mais amorosa. Talvez você possa falar comigo e eu vou traduzir até que você aprenda. Eu vou traduzir que quando você está falando assim, na verdade você quer me dizer, né, Cida, olha, você esperava ter fluído melhor, né? Ter lembrado de tudo que você preparou para falar naquela palestra. Isso para você era importante, a eficiência, a eficácia. E tá tudo bem. Isso é legal mesmo, você tem razão de gostar disso. Mas você está no caminho. O seu esforço foi maravilhoso, você conseguiu preparar, você foi cuidadosa. Reconhecer, né? Reconhecer e trazer quais necessidades eu cuidei, né? Olha, você cuidou da pontualidade, você cuidou da organização, você cuidou de contribuição quando você foi fazer isso, você quis contribuir com a vida dos outros. E que bom que você conseguiu ir lá, você foi, você fez. Eu vou ajudar você a me ajudar reconhecendo as minhas necessidades que foram atendidas e lamentar, né? Sinto muito que não tenha sido como você esperou, mas nem sempre é como você esperou, porque você percebe que aí também tem uma expectativa muito elevada, né? Você gostaria de ser perfeita, de dar aquele resultado redondinho, sem nenhum erro. Então, fica tranquila, isso não é possível. Tem muitas necessidades que você conseguiu cuidar. Então vamos reconhecer isso? Vamos nos sentir assim: ah, que bom que eu estou no caminho, que bom que eu estou aprendendo. Então, essa linguagem, esse olhar focado no sentimento e nas necessidades, ajuda a gente a reeducar o nosso crítico interno. Sair desse padrão, né, que a gente está grudado nele, que é esse padrão que tá dentro da gente, porque nós somos treinados dentro desse padrão e a gente não descola dele, porque muitas vezes vem também uma voz interna dizendo assim: olha, se você der mole para essa sujeita aí, ela vai ficar preguiçosa, ela não vai fazer mais nada na vida, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente estava lá na nossa infância, atendendo às nossas necessidades de descanso, de diversão, de brincar, de se divertir, que é o papel, né? Que é o mais importante para a criança.
né? Vinha um adulto dizendo: deixa de ser preguiçosa, você precisa vir me ajudar. Por quê? Porque aquela pessoa, ela que estava precisando de ajuda, de apoio, mas ela não soube, ela não sabia, né? Como muitos de nós ainda não sabemos, ela não sabia que se ela pudesse entrar em contato com ela mesma, ela poderia dizer, né, para a criança: filha, eu sei que você está se divertindo, né? E é muito gostoso se divertir, é muito bom brincar, é muito bom ficar assistindo desenho, é maravilhoso. Só que agora eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração. Para a mamãe é muito importante a sua colaboração. Então vamos parar a brincadeira e vamos tomar banho? Ou vamos parar a brincadeira e vem aqui ajudar a mamãe a fazer isso, que a mamãe está precisando de ajuda e eu acho, né, que você pode me ajudar. Pode me ajudar agora? Não, né? Que essa nossa linguagem, essa cultura que nós somos educados, né? Nos diz, né? Para com isso não é coisa de menina. Desce dessa bicicleta, andar de bicicleta é coisa de menino, subir em árvore é coisa de menino. Por quê? Porque aqui na cabeça e no coração, no chacal, tem esses medos que vêm das crenças, né? Das nossas crenças errôneas, dos nossos fantasmas internos, das nossas sombras, né? Que tá aí. E a CNV, ela tá aqui para nos ajudar a olhar para a gente mesmo, reconhecer como essa linguagem que nós aprendemos a falar com a gente mesmo e com o outro é uma linguagem que machuca, é uma linguagem que causa uma violência, é uma violência invisível. O que é a violência invisível? Eu estou aqui em silêncio falando comigo, mas eu estou causando uma baita dor aqui dentro de mim que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém que eu estou sentindo isso. Por quê? Porque nessa linguagem também a gente fala: não mostra o que você está sentindo, não conta para ninguém que você está morrendo de vergonha, porque o que o outro vai pensar de você? Então a gente fica sozinho. A CNV, ela nos ensina: não fique sozinho, seja sua companhia, ofereça autoempatia para você. A autoempatia ajuda você a ganhar consciência sobre a verdade que está escondida aí dentro do seu coração. E louquinha para sair, louquinha para ser feliz, para te fazer feliz. Então, o seu crítico interno, ele não é um monstro sádico querendo mal para você. Ele é uma parte de você que está desesperada, né? Frustrada, porque algo importante para sua vida não aconteceu. Só isso. Ele está querendo te ajudar, mas dessa forma, né, que acaba te prejudicando. Então ele está tentando te educar através da dor. Dor do medo, dor da vergonha, dor da culpa. E essa estratégia, como eu disse, a gente aprendeu desde muito cedo, né? Para mudar isso, a gente precisa começar a praticar. Como é que a gente pratica? Então, vou estruturar isso que eu falei, né? Estou me sentindo culpada, arrasada, né? Chateada, estou aqui lá no fundo do poço, vou parar, pegar papel e caneta e vou escutar o meu crítico interno. O que ele está me falando? Escreve. O que ele está te falando? Escreve. Escreveu? Você vai pegar uma lista, né, de sentimentos. Como eu estou me sentindo quando eu escuto isso? Ou quando isso que o chacal está me dizendo um monte de coisa, quando isso aconteceu, quando eu errei lá na palestra que eu estava dando, falei uma palavra errada e o chacal está aqui o tempo todo me cochichando isso e dizendo: olha, não me deixe esquecer, né? Então, quando aconteceu aquilo, o que eu fiquei pensando? O que esse chacal está me dizendo sobre isso, né, Kel? O que eu estou pensando sobre isso? Escreve. Porque nos julgamentos lá na raiz do julgamento, tem as necessidades. Então, se eu estou pensando que eu fui um fracasso, o que é o fracasso? Eu não gosto de fracasso. Estou exagerando quando eu digo fracasso, né? Então, só de escrever eu já vou tomando consciência. Tá, eu não gosto
Do que eu gosto? Ah, minha necessidade ali foi de eficiência, de competência, né? de, de contribuição. Tá, foi isso. E como é que eu me senti? Então, olha, dos meus julgamentos eu tirei minhas reais necessidades, que estão escondidas lá, atrás dessa linguagem. Como é que eu me senti? Como é que eu estou me sentindo? Triste, frustrada, decepcionada, chateada. Ah, então esses sentimentos, eles estão aqui porque eles estão tentando me contar, estava tentando me contar sobre isso aqui que eu já traduzi dos meus julgamentos. Ai, só isso já traz um alívio. Pega papel, caneta, escreve. O que o Chacal está tentando me proteger? Ah, ele está tentando proteger a minha imagem, né? Ele quer que eu seja aceito, que eu seja respeitado, que eu seja considerado pela minha competência. Ai, que maravilha! Obrigada, Chacal, mas não precisa falar assim comigo, né? Eu entendo que você quer me proteger, que você quer garantir a minha segurança, a minha competência. E eu valorizo profundamente isso. Mas não precisa me chamar de burra, né? Isso só me deixa ansiosa e muito desconcentrada e muito perdida. E fazer isso, minha gente, se chama autocompaixão. Não é passar a mão na cabeça e ser bonzinho e ser, né, dizer tá tudo bem, faz de qualquer jeito, que não precisa você se preocupar. Não é isso. A autocompaixão é eu reconhecer a minha dor, reconhecer as minhas necessidades, lamentar que naquela situação minhas necessidades não foram atendidas, sentir essa tristeza que é uma dor doce, abrir mão, né? Abrir mão, entregar o que já aconteceu e trazer a consciência de que eu quero cuidar melhor disso. E o que eu preciso para cuidar melhor disso? Eu preciso pedir uma ajuda para mim, que é, olha, faz um roteiro, ou treine mais um pouco, ou eu posso pedir ajuda para uma amiga, né, para me dar algumas dicas, ou eu posso pedir ajuda para um profissional que me ajude a treinar para que. Não, estou falando aqui de falar em público, né? Porque eu quero levar a minha contribuição para as pessoas, mas eu ainda tenho uma barreira. Eu preciso treinar. Quem sabe um profissional pode me dar uma mentoria e pode me ajudar. Estou falando de uma coisa bem, bem grande, né? Mas isso cabe em coisas bem cotidianas do dia a dia. Então, se você está cansado, né? Cansado dessa guerra com você mesmo, com essa, né? Com essa briga interna, se você quer aprender mais sobre isso, se inscreva aí no nosso canal. A gente vai sempre trazer assuntos aqui relacionados à comunicação não violenta para nos ajudar, para te ajudar a desenvolver sua consciência sobre sua linguagem e aprender novas estratégias, né? Novas formas de construir uma consciência que ajude você a se conectar de forma amorosa com você mesmo e com as pessoas que te rodeiam. E assim ter uma vida mais leve, mais feliz, né? Mais animada, com energia de vida para exercer todo o seu potencial como um ser humano cheio de potencial, de crescimento, de autorrealização, né? E que não se conforma em ficar naquele ambiente ou naquele lugar, né? De pressão, de coação que não permite que você seja o que você merece ser. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, puxa aí, coloque aí o seu ok. Vai lá, faz um comentário, né? Conta como é que chegou aí para você. Me conta, o que seu chacal anda te dizendo? Né? Ele vive dizendo que você é lerdo, ou que você é uma pessoa fraca, que você é um impostor. Escreve lá no comentário. Se você fizer isso, você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E a gente está aqui para contribuir com a vida das pessoas e com a transformação dessa sociedade, que a gente já está cansada, né? De desconexão, de violência, e a gente precisa plantar as nossas sementinhas. Até o próximo vídeo, espero você aqui!